E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal do Kablan. Eu sou o professor Kablan e nessa videoaula eu trago para vocês a sequência de atividades aqui 4 do Caderno Aprender Sempre, volume 1 do 8º ano, na página 158, aulas 3 e 4, classificação dos triângulos e quadriláteros. Então se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve, ativa as notificações e se você gostar desse vídeo, se eu te ajudar de alguma forma, você deixa o seu curtir aí. Se você não gostar, diz aí nos comentários por que você não gostou, para que eu possa melhorar. Então, conto com a sua ajuda e depois da vinheta a gente volta, certo? Muito bem, vamos ver aqui, ó. O objetivo das aulas é identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação aos lados e a ângulos. Reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. Sob a orientação do professor, caminhe pela sala de aula, pelo pátio e em outros espaços da escola de modo a observar polígonos presentes nesses espaços. Identifique objetos, materiais, formas nas paredes, piso, etc., que possuam o formato dos polígonos que você conhece. Escreva na tabela a seguir as características dos polígonos que você observou. Então isso aqui é pessoal, né? Não sei como é que é a sua escola, mas você vai caminhar aí pelo pátio, pela quadra e tentar identificar polígonos, tá? Nos objetos aí ao seu entorno, tá? Colocar o nome deles aqui, né? Número de lados, número de ângulos internos, se é convexo ou não convexo. Lembrando que convexo e não convexo, você pode descobrir o que é no vídeo anterior, tá? Que está aqui na descrição. Aliás, tem aqui na descrição tem o link da playlist completa dessa apostila aqui. Observe o triângulo a seguir e responda o que se pede. Então tá aqui um triângulo, tá? E tá pedindo o seguinte: quantos ângulos internos possui o triângulo ABC e externos? Bom, vamos analisar de perto, né? Então, ângulos internos, como o nome diz, é dentro do triângulo. Então, nós temos aqui dentro do triângulo um ângulo nesse vértice, outro ângulo nesse vértice e mais um ângulo nesse vértice, totalizando 3 ângulos internos, ok? Agora vamos verificar os ângulos externos. Para você obter a medida do ângulo externo, basta prolongar um dos lados do triângulo. Assim, ó. Vou pegar esse lado aqui, né? E prolongar ele dessa forma. O ângulo externo vai ser o ângulo formado aqui, ó. Pegando como lado o lado do próprio triângulo e o prolongamento, né? Do outro lado. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Então vai ficar assim, ó. Esse é o ângulo externo, ok? Então ele é a medida aqui, ó, dessa forma aqui. Eu prolongo um dos lados e você vai ter o ângulo externo fora do triângulo, tá? Então você tem 3 também. Você pode prolongar aqui os lados, né, do triângulo. No caso aqui, deixa eu pegar a mesma que eu tinha pego aqui. Essa daqui. E prolongar aqui, ó. Prolongou o lado, você tem o triângulo, aliás, o ângulo, né? Dessa forma aqui. Certo? Então esse é ângulo externo. E o terceiro ângulo externo está aqui. No prolongamento desse lado aqui. São 3 ângulos externos. 3 internos, 3 externos. Fechou? Então é isso. Perceba que a soma do interno com o externo, ó, é meia volta. 180 graus, tá? Então vamos responder aqui a pergunta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aí respondido para você, ó. O triângulo ABC, ele possui 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Vou deixar aqui meu Instagram para você seguir lá também. O @FrederickKablan. Bom, vamos ler esse textinho aqui, ó. Você sabe que o triângulo é um dos polígonos mais importantes. A partir dos estudos dos elementos dos triângulos, foram surgindo muitas relações importantes que estão presentes na solução de diversas situações do nosso cotidiano. Agora vamos aprender a classificar os triângulos, analisando os números e lados. Analisando
os números de lados, né? E os ângulos internos dele. Quanto a seus lados, os triângulos são classificados em... Então aqui, ó. Você tem o triângulo equilátero, que é o quê? O triângulo que possui os três lados iguais. O triângulo isósceles é o triângulo que possui dois lados com a mesma medida, ou com medidas iguais. Apenas dois, né? E o triângulo escaleno é o triângulo que possui três lados de tamanhos diferentes. Exemplo. Vamos ver aqui o exemplo. Você tem aqui, ó, o equilátero. Veja que o equilátero ele também possui ângulos internos, né, de mesma medida. Tá vendo aqui? 60 graus, né? Então, isso é uma característica do ângulo do triângulo equilátero, né? Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus, né? Então, tá explicado aí por que no equilátero esses ângulos serão de 60 graus, tá? Aqui o triângulo isósceles, apenas dois lados com a mesma medida. E o escaleno com os três lados de medidas diferentes. Agora tem a segunda forma de classificar esses triângulos. Também podemos classificar com relação aos seus ângulos internos. Nós temos um mais importante, talvez, o triângulo retângulo. É o triângulo que possui um ângulo interno reto, ou seja, um ângulo interno que mede 90 graus, tá? Aqui parece que tá meio cortado aqui, né, as palavras. Bom, enfim, triângulo acutângulo é o triângulo que possui os três ângulos agudos internos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Tá? Não sei o que aconteceu, que isso é defeito da apostila, mas na minha aqui tá cortado, tá faltando as letras aqui. Triângulo obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo interno obtuso, ou seja, um ângulo interno que está entre 90 e 180 graus, tá? Então, eu sei que é difícil decorar isso daí no primeiro momento, mas você vai se esforçar para isso, tá? Saber esses nomes e as características. E tá aqui os exemplos do desenho de cada um, ó. O triângulo retângulo possui um ângulo reto. Tá aqui o ângulo reto. O símbolo de ângulo reto é esse quadradinho aqui, tá? Nós temos aqui o acutângulo, né? Todos os ângulos menores que 90 graus. E nós temos o obtusângulo, que possui apenas um ângulo aqui, ó, maior entre 90 e 180, né? Então tá aí o ângulo obtuso. Classifique os triângulos a seguir em relação aos seus lados. Então agora é sua vez, ó. Você vai analisar aqui os lados de cada uma dessas figuras e verificar. Por exemplo, observe que esse lado tem o mesmo tamanho que esse e esse aqui é diferente. Então esse triângulo é o... Então você vai pausar o vídeo e fazer, né? Volta no texto, leia a classificação, né, em relação aos lados, os nomes, né, equilátero, isósceles e o escaleno, para você poder escrever aqui. Então o nome desse daqui, esse daqui, com dois lados com a mesma medida, é o isósceles. Isósceles. Aqui do lado nós temos, ó, três lados com medidas diferentes. Nesse caso nós temos o escaleno. Escaleno é o triângulo que possui três lados de medidas diferentes. Mais uma aqui, ó, com as três medidas diferentes. Então esse também é escaleno. Escaleno. E, finalmente, esse daqui com os três lados com a mesma medida é o equilátero. Equilátero. Perfeito? Fácil? Então é só para você saber, né, identificar cada um deles. Na página 160 você tem agora, em relação aos ângulos, como que classificamos em relação aos seus ângulos. Vejamos, ó. Ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos. Logo, esse triângulo é o acutângulo. 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 Esse daqui possui um ângulo de 90 graus. Ele é o retângulo. Retângulo. E esse aqui de baixo nós temos um ângulo medindo entre 90 e 180, ou seja, um ângulo obtuso. Ele é o obtusângulo. E finalmente, ó,
esse daqui também com todos os lados com a mesma medida, né? Se eu fosse classificar em relação aos seus lados, ele seria o equilátero. E a característica do equilátero é ele ter 3 ângulos agudos, né? Todos iguais, ó, a 60 graus, né? Se é 60 graus é menor que 90, então é agudo. Se é agudo, ele é acutângulo. Acutângulo. Então tá aí, classificamos os triângulos com relação aos seus lados, com relação aos seus ângulos. Tudo bem? No 5 nós temos aqui alguns quadriláteros. Classifique os quadriláteros a seguir em relação aos seus lados e ângulos. Então nós temos em relação aos seus lados, nós temos aqui, ó, esse cara aqui que é o famoso quadrado, né? Também conhecido como paralelogramo. Paralelogramo tem 2 pares de lados opostos paralelos. Então ele é paralelogramo em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos ele é retângulo. Mas isso não é um quadrado? Sim, é um quadrado. Mas todo quadrado é retângulo, pois possui 4 ângulos internos retos, né? Assim como esse aqui, ó, retângulo também. Em relação aos ângulos, retângulo, tá? Esses dois. Porém, em relação aos seus lados, eles são paralelogramos, tá? Em relação aos lados aí, paralelogramo. Muito bem, esse daqui, ó, esse daqui é um trapézio, tá? Um trapézio retângulo, né? Trapézio retângulo porque tem aqui, ó, um ângulo reto. Trapézio retângulo. Ok? Trapézio retângulo. Nós temos aqui o losango. Losango. O losango é que acontece. Ele é um paralelogramo, né? Ó, esses lados aqui, ó, são paralelos, tá? Então ele também é um paralelogramo. Porém, você tem aqui ângulos agudos e ângulos obtusos, tá? Então você tem aqui 2 pares de ângulos agudos e 2 pares de ângulos obtusos, tá? No losango. Bom, então é isso, né? Em relação aos seus lados, eles são paralelogramos, exceto o trapézio, né? Os outros 3 são paralelogramos. Possui 2 pares de lados opostos paralelos. E o que mais que a gente pode falar? Retângulos, losango aqui, esse losango. As diagonais se cruzam perpendicularmente, né? Tá aqui, ó. Tá? Então é isso. Vamos ver o que mais tem que fazer aqui. Bom, ficamos por aqui. Voltaremos aí no próximo vídeo com as aulas 5 e 6. Beleza? Então espero que você tenha gostado, tenha dado tempo de você aí anotar as coisas, se bem que aqui você pode aumentar a velocidade, diminuir, pausar, voltar e tal, né? Deixar de novo aqui meu Instagram para você seguir lá. E é isso. Até o próximo vídeo aí. Falou. Tchau.